Nas histórias de hoje, veremos pessoas pedindo conselho, pois elas têm mães muito narcisistas. Se gostar das histórias, se inscreva e não deixe de comentar sobre o que você acha da situação dessas filhas. Minha mãe está interrompendo seu pequeno apoio financeiro depois de anos de negligência comigo. A mensagem é clara: ela não está mais me apoiando. O que fazer com nosso relacionamento agora tumultuado e drenante que só me traz reprovações e o sentimento de ser uma filha indigna e ingrata, segundo as palavras dela? Para o contexto, sou uma garota francesa de 22 anos, nascida de 2 pais, que vive em uma aldeia e tenho um irmão mais velho de 25 anos. Peço desculpas antecipadamente pelo comprimento do meu texto, mas acho que os detalhes são importantes. Sempre pensei que éramos uma família pobre, mas na verdade éramos de classe média. Sempre aceitei não fazer muitas atividades ou atividades extracurriculares e aceitei prestar atenção ao dinheiro. Vi muitos dos meus amigos ganharem mesadas, roupas novas, presentes bonitos. Eu tive um capacete para o meu 10º aniversário e serem autorizados a dormir fora. Fui obrigada a usar roupas que minha mãe gostava e que eu odiava. Aprendi a ficar de boca fechada, pois não havia diferenças visíveis quando eu dizia que não gostava delas. Até mesmo para meus óculos, que eu escondia na escola. Meus pais se separaram quando eu estava no final da faculdade, mas por anos antes, eles brigavam, tanto que eu odiava estar em casa. Fui colocada entre meus pais, o clássico "sua mãe fez isso, seu pai fez aquilo". Eu rapidamente fugi. Internato, depois universidade em outra cidade com meu próprio apartamento, 1 ano no exterior, e agora estou morando em outra parte do país. Eu não dava e ainda não dou muitas notícias. Não sou boa nisso e não tenho muito o que dizer a eles. Meu apartamento era com minhas próprias custas. Eu tinha meu próprio dinheiro que ganhei trabalhando, algumas bolsas para pagar tudo. Durante esse período, eu não ia para casa com frequência, muitas vezes para visitar amigos na região e usar o carro da minha mãe. Ela tentou se aproximar de mim, mas tudo o que fez foi reclamar, comentar sobre sua situação e assim por diante. Naquela época, eu estava tendo dificuldades financeiras e não disse nada, pois tinha medo de que começassem a controlar meus gastos, que não eram exorbitantes. No final, confessei que estava indo a bancos de alimentos e minha mãe disse: "Fico feliz que você esteja se aproveitando desse sistema". Não era o apoio que eu esperava. Quando uma amiga minha descobriu, sua mãe imediatamente me deu uma cesta básica. No verão em que completei 20 anos, minha mãe me disse que havia pedido o divórcio, e minha reação foi finalmente. Por anos, eu vinha dizendo a ela para se divorciar sempre que ela me contava sobre seus problemas conjugais. Eu não queria ser uma terapeuta, mas sentia que era o ombro em que ela desabafava sempre que podia. Depois disso, eles finalmente concordaram em me enviar dinheiro todos os meses até eu terminar meus estudos. Eu estava no último ano da minha graduação. Minha mãe dava 25 euros e meu pai 75 euros. Meus amigos sempre me diziam que não era muito, mas eu aceitava. Eu podia ver minha mãe comprando móveis novos a 600 cada e uma viagem de férias a 1.600 euros por 2 semanas. Mas na época não contei a ela o que pensava sobre a criação deles e minha situação financeira. Aqui estou hoje, de volta da viagem ao exterior em agosto. Quando voltei, minha mãe me culpou por tudo, que eu não era grata pelo que eles tinham feito por mim, que não dava notícias, que não entendia o valor do dinheiro, que nunca a apoiei quando sua situação era difícil. Ela me culpa por não ser próxima do meu irmão. Fiz ela entender que nunca seria próxima dele porque éramos muito diferentes, e que alguém que me diz que sou a causa do divórcio dos meus pais sem nunca se desculpar não merece que eu vá até ele como se nada tivesse acontecido. Ela me disse que eu estava indo longe demais, que se eu não fizesse um esforço, ele nunca faria e que o relacionamento de irmão seria arruinado. Agora morando em outra cidade na França, longe de nossa região, continuo dando poucas notícias e vivendo minha vida tranquila. Estou vendo um psiquiatra e tentando encontrar meu caminho. Então, há alguns dias, recebo uma mensagem da minha mãe me dizendo que agora que parei de estudar, ela não está mais obrigada a me pagar, então vai parar, que eu posso me virar sozinha, que ela confia em mim e manda beijos. Fiquei chocada.
€25 por mês não é muito, então não me importo muito, mas o símbolo por trás disso é grande. Tenho 22 anos, tentando encontrar meu caminho, e minha mãe não quer mais me apoiar. Expliquei a ela o que entendi, e ela me disse que ansiava por mais paz, que eu não podia entender sua situação, que ela não queria mais se preocupar com os outros porque já tinha feito isso demais em sua vida, que estava disposta a me ajudar conversando comigo, mas não mais financeiramente porque tinha suas próprias necessidades. Eu disse a ela que poderia contar mais com meus amigos e meu namorado do que com minha própria família, que eles nunca estiveram lá para me ajudar a me mudar, procurar um apartamento extra, que eu nunca pude contar com eles, então não fiquei surpresa com sua decisão. Ela me fez sentir culpada como sempre, me dizendo que eu a estava machucando, que eu a estava fazendo parecer uma mãe ruim, que eu não era grata pelo sacrifício que ela havia feito por mim, palavras dela, que eu nunca a ajudei, que ela reconhece seus erros apenas com as 3 palavras entre aspas que acabei de escrever, e que ela teve que se virar sozinha, não tendo tido um quarto do que eu tive quando era mais nova, então eu tinha que fazer o mesmo e outras coisas ruins. Não sei o que fazer com nosso relacionamento. Mal conversamos, toda vez brigamos, e estou cansada dela me culpar por coisas o tempo todo, e quando tento fazer ela entender de onde vêm minhas reações, ela insiste e melodramatiza. Ela me diz que ou vou entender porque ela fez isso mais tarde. Estou errada? É verdade que usei a casa dela e o carro dela para ir ver amigos, que não ajudei, sou obrigada a, já que sou filha dela nos meus 20 anos, que a culpei e não dei notícias. Ela está errada? O que devo fazer com este relacionamento drenante e improdutivo? Eu acho que uma mãe dessas deveria ir num psicólogo ou aprender a ser um ser humano melhor. Como alguém pode fazer isso com um dos filhos? Eu não consigo entender. O que você acha que a filha deveria fazer? Comente aqui embaixo. Segunda história. Vamos lá, tenho 20 anos, sou do sexo feminino. Eu vou contar um pouco da minha história. Para vocês, minha mãe e eu estávamos conversando sobre meus estudos, planos futuros, empregos, estágios e exames de entrada ontem à noite. Ela me perguntou: quero ver quanto do seu salário você vai me entregar nas mãos quando começar a ganhar no seu futuro. Minha mãe tem 3 irmãs e meu avô era o único provedor da família na época. Assim, minha mãe e tias entregavam todos os seus ganhos para minha avó. Meus pais são divorciados e meu pai era tóxico. Ele costumava pegar o salário todo da minha mãe e entregá-lo a ela conforme ela precisava. Ela tinha que pedir permissão para ele, para gastar seu próprio dinheiro. Perguntei a ela o porquê deveria entregar todo o meu salário para ela e explicou que ela e minhas tias costumavam fazer o mesmo. Eu disse a ela que era diferente naquela época, porque havia apenas um provedor na família e 6 bocas para alimentar. Mas agora somos apenas nós duas. Ficou irritada e começou a me xingar. Ela me disse que, se eu recusasse a entregar todo o meu salário para ela, não arcaria com as despesas do meu casamento no futuro, e eu seria a única a financiar tudo. Ela também me disse que não queria que eu pedisse ajuda a ela no futuro. Perguntei então o que faria com meu salário. Ela dizia que faria economias e também prezava pelo retorno de todas as despesas que minha educação causaria. Eu disse a ela que não me importaria em dar a ela algum dinheiro todo mês como ajuda. Eu teria feito isso de qualquer maneira, mas esperar que eu entregasse todo o meu salário para ela é um pouco demais. Afinal, eu também precisaria dele. Com raiva, ela me dizia que torcia para que eu acabasse com o marido, que faria o mesmo que aconteceu com ela, que o cara pegaria todo o meu salário e que me daria apenas o que eu precisasse, tipo uma mesada. Tudo isso depois que eu disse o quanto eu não gostava do meu pai pegando todo o salário dela e dando a ela apenas o quando precisava, às vezes até menos. Com isso, para quem está escutando minha história e no quanto isso me fez mal, depois dessa discussão toda com minha mãe, eu lhes digo uma coisa: ganhe seu próprio dinheiro e ninguém jamais terá controle sobre você. Lembre-se bem disso. Nossa, realmente tem pais e mães que acham que os filhos não são pessoas. Tem pais e mães que pensam que os filhos são brinquedos que eles comandam. Mas e você?
Qual a sua opinião sobre essa mãe que quer todo o salário da filha? Diga nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e curtir. Até a próxima!